Olha só, o ministro Dino suspendeu a Magnitsky. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre essa breaking news. O ministro Dino não suspendeu e nem pode suspender. Tem aí parte da imprensa dizendo que ele suspendeu a Magnitsky. Ele pegou uma decisão de 2024, uma DPF, na verdade, de 2024, sobre um assunto que não tinha nada a ver com a história e, dentre outras coisas, colocou na sua decisão que leis estrangeiras aplicadas a cidadãos brasileiros em território nacional não são aplicáveis. Só que, vamos lá, em primeiro lugar, e ainda disse, que a decisão seria erga omnes, ou seja, funcionaria para além das partes, alcançaria todo mundo e também alcançaria casos similares. Agora, o que são casos similares? Isso é interpretativo. Então, ele não suspendeu a lei Magnitsky, ele abriu uma porta, um precedente. Ele foi para a vitrine, o ministro Dino, e ficou dançando na vitrine, aguardando o pedido de alguém, provavelmente de uma bancada aí do PT, do PSOL, o Lindbergh, coisas assim, alguém que fizesse um pedido de extensão da aplicação dessa decisão, dessa DPF de 2024, à Magnitsky. Isso é possível que ocorra. E é possível que a decisão dele seja no sentido de dizer a lei Magnitsky também está alcançada por essa decisão. Bom, mas mesmo que isso ocorra, e um ponto antes de dizer isso, alguém poderá me dizer assim, mas o Zanin não tinha já uma ação com ele, com um pedido lá para limitar a Magnitsky? Tinha. E eu não tenho a menor dúvida de que o Zanin ficou com receio de dar uma decisão ali. O Dino viu que ele estava com receio, inventou essa nova DPF, puxou para ele, assumiu aquilo que provavelmente o Zanin ficou com receio de fazer. Pegou o serviço que o Zanin talvez não tenha tido coragem de fazer, para você ver como a coisa funciona nesse Brasil. Agora, mesmo que o Zanin decida ou não decida, as coisas todas sobre esse tema estão com o Dino, porque ele decide o primeiro. Então tudo agora está com ele é prevento. As decisões sobre questões de leis estrangeiras aplicadas no Brasil passam a ser agora um tema que tudo que acontecer no Brasil passa ao Dino. Nem duvido que essa ação que está com o Zanin não vá também para o Dino. Bom, diante disso, o Dino é um Moraes 2, Ele é uma pessoa que dá a cara, assim como o Moraes. O Zanin tem um perfil um pouco mais discreto, vamos dizer assim. Seja como for, nesse lugar em que o Dino se coloca, ele poderá até dar uma decisão suspendendo a Magnitsky. Agora, qual é a eficácia de uma decisão dessa? Nenhuma. E sabe por quê? Porque a Magnitsky, ela não é uma lei estrangeira simplesmente que está sendo aplicada aqui a um cidadão brasileiro pelos seus atos aqui em território nacional. Não é isso. A lei Magnitsky, e parece que o STF ainda não entendeu, a lei Magnitsky é uma lei que é aplicada em território dos Estados Unidos a empresas norte-americanas e os efeitos disso são sentidos aqui no Brasil pelo ministro Moraes e pelas empresas brasileiras. Então, vamos lá, se houver a suspensão, vamos dizer assim, da aplicação da Magnitsky no Brasil, isso não tem efeito nenhum nas empresas norte-americanas. Isso não pode alcançar as empresas norte-americanas. Então, simplesmente, se ele chegar e falar assim, o Bradesco não pode deixar de ter conta do Moraes. Tá, legal. Aí o que vai acontecer? O Bradesco está afiliado ao sistema financeiro norte-americano, o sistema financeiro norte-americano corta a relação com o Bradesco, porque o Moraes, a decisão do Dino não impacta no sistema financeiro, obviamente, norte-americano, o sistema financeiro norte-americano corta a relação com o banco brasileiro, o Bradesco, para ficar só nesse exemplo, e o que acontece? O Bradesco quebra, o banco fecha, a empresa não consegue operar. Então, o ponto é esse, a lei não é aplicada ao Moraes, a lei não é aplicada à empresa brasileira, a lei é aplicada à empresa norte-americana, lá nos Estados Unidos, mas o efeito é sentido aqui. Então a empresa norte-americana chega e fala assim, eu não vou mais prestar serviço ao Moraes, eu não vou mais
ter relações negociais com as empresas brasileiras. Eu não vou mais, o sistema financeiro dos Estados Unidos, emprestar o meu sistema ou dialogar, fazer o sistema dialogar com bancos ou empresas brasileiras. E aí, o que a STF vai fazer? Nada. E essas empresas e bancos brasileiros vão quebrar. Então, o Moraes vai continuar como cliente, mas a empresa vai deixar de existir, o banco vai quebrar, vai deixar de ter a sua operação, porque não vai conseguir operar sem o sistema norte-americano. Então, mais uma vez, a lei não é aplicada ao Moraes. O Moraes sente a lei é aplicada às empresas norte-americanas, que então cortam relação com as empresas brasileiras e fazem o Moraes sentir o efeito desse corte. E se o Brasil for obrigado a estar nesse lugar, se as empresas brasileiras forem obrigadas a se submeter a esse rompimento com empresas norte-americanas ou com o sistema norte-americano, o que vai acontecer na prática é que nós vamos ter empresas brasileiras prestando serviço ao Moraes e no dia seguinte quebrando, portanto, no dia seguinte deixando de prestar serviços ao Moraes. É uma falta total de visão. Eu não acredito que nós estejamos realmente diante de um STF tão ingênuo ou tão tolo. Eu creio que eles estão dobrando a aposta para ver se os Estados Unidos vão cuidar da sua vida, para ver se os Estados Unidos se cansam de nós, para ver se os Estados Unidos olham para outros horizontes. Eles têm a Venezuela, eles têm a Colômbia, eles têm outras coisas para fazer. E talvez olhem para o STF e falem, putz, esses caras são chatos a beça, vou fazer outra coisa. E me parece também ser esse o trabalho lá do Eduardo e do Paulo Figueiredo, de ficar mantendo o foco deles no Brasil. Vamos ver os próximos capítulos. A verdade é que não houve suspensão da Magnitsky e, mesmo que haja, isso não tem eficácia nenhuma. Se os Estados Unidos quiserem, nós vamos sentir aqui no Brasil as decorrências da aplicação da lei lá fora, as empresas norte-americanas. É isso. Se você gostou da análise, curta, compartilha, mostra para o seu amigo, para o seu inimigo. Um abraço.